A Copa do Mundo do Catar será a primeira a ser realizada em um país do Oriente Médio, entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro. A Copa é a mais importante competição mundial de futebol e ocorre a cada 4 anos. O Brasil é pentacampeão, sendo o país que conquistou o maior número de títulos. Selecionamos algumas curiosidades e fatos importantes que talvez você não saiba sobre um dos campeonatos mais importantes do mundo. A história começou com a criação da FIFA, em 1904. No entanto, diversos encontros foram organizados pela FIFA em várias partes do mundo para organizar o torneio. A primeira edição da Copa do Mundo ocorreu em 1930, no Uruguai, após o país sul-americano vencer a disputa com diversos países europeus para realizar o evento esportivo. O campeão foi o próprio país sede da competição. O presidente da FIFA era então o francês Jules Rimet. Ele foi um dos principais responsáveis pela organização da Copa e intercedeu pessoalmente para trazer países europeus para o torneio, popularizando o futebol em todo o mundo. A primeira Copa de Futebol Feminina tem apenas 31 anos. O primeiro campeonato da categoria foi realizado em 1991, na China. A primeira disputa teve 12 seleções participantes, incluindo o Brasil. E o vencedor foram os Estados Unidos. O Brasil é o maior vencedor de Copas do Mundo de futebol. Atualmente, somos pentacampeões e vamos em busca do Hexa no Catar. A primeira vitória foi em 1958, na Copa da Suécia. Depois, ganhamos em 1962 no Chile e em 1970, no México. O Tetra veio em 1994, nos Estados Unidos. Por último, o Penta foi conquistado em 2002, na disputa que ocorreu em 2 países, Coreia do Sul e Japão. Antes de 2014, o Brasil já havia sediado a Copa em 1950. Essa foi a primeira Copa depois de 12 anos, pois os jogos estavam suspensos por causa da Segunda Guerra Mundial. Na ocasião, a competição quase não ocorreu por conta da falta do país sede, até o Brasil se candidatar. Os jogos aconteceram em Recife, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre. E o vencedor foi o Uruguai, que derrotou o Brasil na final. A Copa do Mundo já aconteceu na Ásia uma vez, em 2002. E a Copa do Mundo volta ao continente asiático neste ano, com a Copa do Catar. E em 2018, a Copa foi realizada na Rússia, que tem parte do seu território na Ásia e parte na Europa. Em 2002, Japão e Coreia do Sul sediaram os Jogos. Foi a primeira e única vez que o campeonato teve 2 países sede. A Copa de 2010, realizada na África do Sul, foi a única no continente africano. Para sediar uma Copa, o país precisa ter estádios com capacidade mínima entre 40 mil e 80 mil pessoas. Os locais dos jogos devem ter estrutura acessível para pessoas com deficiência. Depois, é preciso ter áreas de treino e hotéis para os profissionais. Como já tínhamos dito, o Brasil é o primeiro da lista com 5 Copas vencidas, e em seguida, estão Itália e Alemanha. Cada um dos 2 países venceu 4 Copas. Uruguai, Argentina e França vêm em seguida. Os 3 são bicampeões. Por último, temos Inglaterra e Espanha. Cada uma já ganhou a Copa uma única vez. Pode parecer surpreendente, mas os cartões nem sempre existiram no futebol. A história dos cartões começa na Copa de 1966. Durante um jogo da Inglaterra contra a Argentina, formou-se uma discussão entre o árbitro inglês e o capitão da Argentina. Como os idiomas eram diferentes, a briga aumentou enquanto o árbitro inglês tentava explicar que o jogador argentino estava expulso. Na Copa seguinte, em 70, surgiu uma solução para casos assim. Chefe dos árbitros, o inglês chamado King Aston, propôs os cartões. A inspiração para as cores veio dos semáforos de trânsito. As primeiras transmissões de televisão da Copa no exterior começaram em 1954. Mas, no Brasil, a novidade só chegou em 1970. A transmissão daquele ano foi em preto e branco para quase todas as regiões.
A única cidade a receber em cores foi em Itaboraí, no Rio de Janeiro, com imagens da Embratel. Até 1970, o campeonato se chamava Taça Jules Rimet. Esse era também o nome do troféu da disputa. Foi só em 1974 que passou a ser utilizado o troféu da Copa do Mundo que conhecemos. Com ele, veio a mudança de nome. O 7-1 que o Brasil foi derrotado pela Alemanha não está no topo da lista. Com 9 gols de diferença, 2 disputas estão empatadas no primeiro lugar. Em 74, a Iugoslávia venceu o Zaire por 9-0. A mesma diferença aconteceu no jogo entre Hungria e El Salvador, em 82. Desta vez, a Hungria venceu por 10-1. Dois homens dividem o recorde de técnicos que mais treinaram equipes para a Copa. O primeiro é o técnico sérvio, chamado Bora Milutinovic. Ele treinou o México, Costa Rica, Estados Unidos, Nigéria e, por último, China. Em 2010, o brasileiro Carlos Alberto Parreira igualou o recorde. Além da equipe brasileira, ele também já foi técnico da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e África do Sul. Em 1994, o Brasil venceu a Itália por 3-2. Foi nessa disputa que Galvão Bueno soltou a frase, "Sai que é tua, Tafarel", que acabou virando uma espécie de meme antes da internet. A próxima Copa depois desse ano será na América do Norte. México, Canadá e Estados Unidos vão sediar os jogos. O troféu utilizado hoje tem 37 centímetros de altura, pesa um pouco mais de 6 quilos e é feito de ouro 18 quilates. Segundo o jornal USA Today, o valor do troféu fica em torno de 20 milhões de dólares. A taça da Copa do Mundo já foi roubada 2 vezes. Não foi o troféu que conhecemos hoje. Até a Copa de 70, o prêmio para os vencedores da Copa era a Taça Jules Rimet. Foi roubada pela primeira vez em 66, em Londres. O ladrão exigia uma recompensa para não derreter a taça. O segundo roubo aconteceu em 1983 dentro do prédio da CBF. Os responsáveis foram descobertos, mas a taça não foi encontrada. O estádio mais caro usado em uma Copa do Mundo é o Estádio Krestovsky, onde foi realizada a Copa de 2018. Ele começou a ser construído em 2007 para ficar pronto em 2008. Mas a obra acabou só em 2017. Com os atrasos, aconteceram especulações sobre corrupção. Nada foi provado. O custo final estimado pelo jornal Daily Star foi de $1 bilhão. Não é qualquer um que pode encostar no troféu da Copa do Mundo. Apenas os jogadores campeões e os chefes de seus respectivos estados podem segurar na taça. A Copa desse ano foi marcada para dezembro, pois o Catar é um país extremamente quente, e os jogos ocorrem no inverno de lá para preservar a saúde dos jogadores. Mas, mesmo em dezembro, as temperaturas podem chegar até 30 graus. No entanto, os estádios possuem tecnologia para manter os locais com temperatura mais amena. A Copa do Mundo começa oficialmente dia 20 de novembro, e o Brasil terá sua estreia em campo dia 24 de novembro contra a Sérvia. Deixe nos comentários quem você acha que vai ganhar a Copa de 2022, vamos ver se você vai acertar. Gostou do conteúdo? Então já deixa aquele like, se inscreva no canal e comente qual o seu artista favorito, para a gente trazer as melhores curiosidades sobre a vida dele no próximo vídeo.